A escola socialista é uma doutrina econômica e política que nasceu no final do século XVIII e meados do século XIX, na Europa, em oposição às injustiças sociais, produzidas em larga escala pelo fenômeno da Revolução Industrial e a contestação ao capitalismo, que naquele período operava sem nenhuma forma de regulação ou legislação trabalhista que conferisse aos trabalhadores proteção e condições dignas de trabalho. A Revolução Industrial, embora seja um marco de modernização da produção de riqueza, foi marcada por graves violações ao operariado, insalubridade e precariedade nos ambientes fabris que adoeciam muitos operários ou os tornavam vulneráveis a acidentes de trabalho, inclusive fatais. Jornadas de trabalho de até 18 horas, baixos salários, emprego de crianças, adolescentes, das quais tinham jornadas longas e exaustivas, sendo expostos a doenças e acidentes, além da má alimentação, sequer se desenvolviam plenamente para a vida adulta, tendo sua expectativa de vida diminuída. A primeira corrente do pensamento socialista foi denominada socialismo utópico e desenvolvida na primeira Revolução Industrial. O filósofo e economista francês Saint-Simon foi o seu principal intelectual. Ele não era defensor de uma revolução e da abolição da propriedade privada, mas de uma tecnocracia governamental e uma base econômica industrial em que não houvesse ociosos e explorados, mas o compartilhamento na produção e usufruto da riqueza. Advogava um Estado forte que arbitrasse a economia e instituições fortes que distribuíssem os dividendos do processo industrial e científico, conferindo aos pobres uma boa formação intelectual e qualidade de vida. Saint-Simon ressaltava a necessidade de que os ricos compreendessem que viabilizar as melhores condições de subsistência aos pobres seria bom para a sociedade como um todo, incluindo eles próprios. Esse filósofo também era crítico da grande influência social exercida pela nobreza, pelo clero e pelos militares. O segundo teórico mais importante do socialismo utópico, Charles Fourier, propunha a criação de sociedades comunitárias independentes da sociedade capitalista. Elas dependeriam do capital privado e teriam sua economia baseada na indústria. Ele não propunha a igualdade absoluta, mas que as diferenças de renda não fossem muito grandes. Assim como Fourier, Robert Owen idealizava comunidades independentes dentro da sociedade capitalista, porém baseadas na igualdade absoluta, tendo por único critério de hierarquia a idade. Para os socialistas utópicos, a indústria era o vetor do desenvolvimento econômico e para melhores condições de vida. Eles não defendiam a aniquilação do sistema capitalista. A nomenclatura utópico é decorrente da crítica de Marx e Engels, precursores da segunda vertente socialista. Eles criticavam o socialismo utópico por apresentar um modelo de sociedade, mas não apontar os instrumentos para que ele fosse colocado em prática. Socialismo científico é a corrente de pensamento protagonizada por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Esses teóricos debruçaram-se na construção e divulgação de uma análise econômica da história. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, propõe a compreensão científica de como o capitalismo funciona para poder substituí-lo por um regime econômico igualitário. Para seus autores, todos os períodos da história e todos os modelos econômicos foram estruturados sobre a luta de classes. No sistema capitalista, o antagonismo entre o opressor e o oprimido se apresentou principalmente em dois grupos. O seleto grupo burguês, composto por donos dos grandes meios de produção, como as grandes propriedades rurais e as grandes fábricas. O grande grupo do proletariado, trabalhadores assalariados, que dispunham somente de sua força de trabalho e produziam a riqueza, sem, contudo, desfrutar dela, recebendo apenas baixas remunerações. Para Marx e Engels, a conscientização do proletariado sobre sua condição e, a partir disso, sua organização política, constituíam o caminho revolucionário para debelar o capitalismo e construir o seu lugar em uma sociedade igualitária. O socialismo seria marcado pela abolição da propriedade privada e pela socialização dos meios de produção, isto é, terras, indústria
Todos os ativos de produção de riqueza pertenceriam à sociedade e seriam controlados pelo Estado e pela economia planificada, com o Estado dirigindo os seus setores econômicos, definindo preços e salários, regulando o mercado. Após a aniquilação das desigualdades por meio da interferência estatal, o próprio Estado seria abolido e a sociedade seria livre e sem classes. O socialismo faria a transição para o comunismo. Principais autores socialistas: Claude-Henri de Rouvroy, conhecido como Conde de Saint-Simon; Charles Fourier; Louis Blanc; Robert Owen; Karl Marx; Friedrich Engels.